Bom dia. Hoje a gente vai estudar, vai ter uma aula de redação e nós vamos ver a competência 1. Aí diz o seguinte, que a competência 1 da redação do Enem e os erros mais comuns, quer dizer, aqueles erros que mais são identificados pelos alunos na prova, na redação do Enem. Aí diz o seguinte: os erros relacionados ao uso da crase, concordância, regência, colocação pronominal e pontuação estão entre os mais encontrados na redação do Enem. Então, vocês viram aí que são os erros mais comuns que vocês já estão sabendo, precisam estudar um pouco mais, principalmente sobre a questão da crase, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, que vocês já estudaram no passado, que era aquela coisa do apróclise, ênclise, mesóclise, e outros tipos de pronomes, porque às vezes são trocados também. E além disso, ainda tem a pontuação que eu tenho identificado muito nas redações de vocês, essa deficiência. Ela é muito complicada, mas a gente deve estar sempre estudando as regras e, ao mesmo tempo, colocando em prática, lendo textos, observando onde é que tem as pontuações, por que estão ali. Porque não adianta a gente dar somente as regras e não ver no texto. Então, vamos lá. Competência 1. A competência 1 estabelece que é necessário demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. Então, essa é uma das principais características da competência 1, que é demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. Nessa competência, faz-se necessário a aplicação de alguns itens linguísticos de maneira correta, como o uso da crase, concordância, regência, colocação pronominal e pontuação. E são nestes que os candidatos cometem os maiores deslizes e erros em seus textos. Então, vamos lá. Principais dificuldades dos candidatos na redação do Enem. Aí tem crase. Crase. No caso do uso ou não da crase, o que mais tem chamado a atenção é a utilização de forma incorreta. Com receio de contrariar o que a norma exige, o candidato utiliza mais do que o necessário pelas regras. Usar o acento grave em contextos nos quais, na verdade, seu uso é condenado, principalmente diante de verbos ou palavras femininas que, apesar do gênero, não aceitam o acento grave anteposto, como, por exemplo, ela, está entre os erros mais comuns. Então, já sabe que a gente só deve, para uma regra básica que eu vou dar para vocês, para que vocês nunca errem no uso da crase, é o seguinte: é só você lembrar que a crase ela é a repetição de 2 As. E só se coloca A, artigo, quando ele vem antes de substantivos femininos, e nem todo substantivo feminino admite a crase. Quer dizer, algum nome de lugares não admite a crase. Então, vocês fiquem atentos a isto e não coloquem diante jamais de verbo, que não se coloca verbo com artigo, você não diz assim, a gostar, a querer, você não diz, portanto, não se coloca crase, porque essas palavras aí não tem 2 As, porque não tem, nunca vai ter o artigo, porque não se coloca artigo antes de verbo, o artigo só se coloca antes de substantivo feminino. Também não se coloca crase antes de pronomes, porque os pronomes não tem. Não vou colocar artigo antes de pronome, a ela. Não vou colocar jamais, portanto, não se usa a crase. Exemplo do uso da crase. Aqui nós temos: a mulher contemporânea exige que se proporcione a ela crase, aí no caso aí você viu aí uma crase antes do nome ela, da palavra ela, que é uma crase desnecessária, o mínimo de condições para o exercício do seu trabalho com dignidade e respeito. Então, está incorreto totalmente. Já embaixo tem assim:
Quero uma pizza à moda italiana. Fui à farmácia comprar meu remédio. Essas duas de baixo são corretas, por quê? A moda italiana é uma expressão. E mesmo assim, mesmo sendo uma expressão, a palavra moda é uma palavra no feminino. Então, mas aí tem a crase. A outra, fui à farmácia, porque quem vai, fui é do verbo ir, não é? Quem vai a algum lugar. Então, vai a. Aí, farmácia é uma palavra, um substantivo feminino que admite o artigo a, por isso a crase. Então, vocês têm que ver essas regrinhas. Dois casos aí que estão corretos o uso da crase. O verbo ir, que é fui, é do verbo ir, ele admite uma preposição a, né? Que eu costumo dizer, quem vai a algum lugar. Esse vai aí é do verbo ir. E esse lugar, se for no feminino e admite um artigo, aí você coloca a crase. Se não admitir artigo, você não coloca a crase. Por exemplo, a palavra Teresina, que é o nome de um lugar, era uma palavra feminina, só que ela não admite crase. Por que ela não admite crase? Porque Teresina não tem a Teresina. Você não diz a Teresina é a capital do Piauí. Você só diz assim, Teresina é a capital do Piauí. Brasília é a capital do Brasil. Então, esses nomes, mesmo sendo nomes femininos, não usa crase. Por que não usa crase? Porque essas palavras não admitem o artigo a. Então, se eu fosse dizer fui a Teresina, o a é sem crase, porque só tem o a, preposição. Fui a Brasília também é sem crase. Agora, já Bahia, que é o nome de um estado feminino, é um nome feminino também, eu digo a Bahia é um estado brasileiro, ó, a Bahia. Então, se eu digo a Bahia, então se eu disser assim, fui à Bahia, neste caso tem crase, por quê? Porque Bahia é um nome de um lugar feminino e que admite o artigo a. Juntando com a preposição, que eu disse que do verbo ir, que eu fui é do verbo ir, pede uma preposição a, então juntando os dois as aí virou uma crase. Agora vamos ver a questão da concordância. Nesse quesito, de acordo com o professor, não tem sido tão grande os problemas observados em correção. Entretanto, no que se refere à concordância verbal, os desvios aumentam. O fato de o candidato optar pela inversão da ordem direta de certas orações explica muito dos desvios gramaticais cometidos em redação. Já como o sujeito sai de sua posição original, aumenta a tendência de ser ignorado na escolha da conjugação verbal. Então, significa dizer que quando está na ordem direta, é bem fácil. Diga assim, os meninos vão à escola. Então, vão, você viu que é do verbo ir, ele está no plural, ninguém erra, porque o sujeito aí veio antes do verbo, então muito fácil de você concordar o verbo com o sujeito. Mas, às vezes, vem o contrário, o sujeito vem depois do verbo. Aqui nós temos, são necessárias mudanças urgentes. No caso aí tá um errozinho aí tem um errozinho. Eu vou dizer um errozinho. É mesmo esse professor que deu um exemplo aí. Então, seria assim, são necessárias as mudanças urgentes. Porque aí o nome necessário, ele só concorda com o sujeito aí, no caso, quando ele vem determinado por um artigo. Então, seria assim, são necessárias as mudanças urgentes. Aí está correta. É necessário mudanças urgentes, está escrito como errado. Eu não diria que não. Discorda aí do professor, porque no caso aí não está determinado por artigo. E o verbo e o nome necessário só deve concordar, no caso aí, com o substantivo, se ele vier determinado por artigo. Ou seja, até me desculpem, porque eu coloquei aí e não tive essa atenção, mas este professor, ele errou.
Depois eu vou dar uma aula para vocês mais sobre isso. Aí são questões de concordância. Igual a coisa é proibida, é necessário. Então, tá errado aí. Viu, gente? Tá errado. Essa questão aí tá errada. Seria o seguinte. Agora, explicando aí sobre a questão do sujeito. O sujeito ele veio depois do verbo, que aí seria assim: mudanças urgentes são necessárias. Seria assim, entendeu? Mudanças urgentes são necessárias. O sujeito seria mudanças urgentes e ela veio depois do verbo, que o verbo aí é o verbo ser, são. Vamos para a próxima, regência. Regência talvez seja um assunto que vocês pouco estudaram, porque geralmente é um assunto do terceiro ano. Mas eu acho que vocês estudam esse assunto também na 8ª série. Aqui diz: alguns verbos, por contarem com mais de uma regência, confunde os candidatos quanto ao uso, chegando a comprometer dessa forma mais do que a gramática, mas também a coerência do texto. Que aí é quando você afeta a coerência do texto, você vai perder ponto lá na competência 4, não é? Que é a questão da coerência. Exemplo aí: assisto ao jogo com meu pai. Sentido de ver, mais tradicional no contexto da frase em questão. Assisto o jogo com meu pai, sentido de ajudar, normalmente involuntário no contexto da frase em questão, porém não necessariamente equivocado, gerando provável incoerência. Bom, gente, vocês viram aí: assisto ao jogo e assisto o jogo. Essas duas formas são corretas. Nenhuma é errada. Mas aí como é que você vai saber? Bom, se você quer dizer que vê o jogo, assiste ao jogo, neste caso, se for no sentido de ver, de você ser plateia, ele tem que vir precedido de uma... quer dizer, ele deve vir no nome jogo precedido de uma preposição. Porque quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Se é um jogo, aí é ao. Se fosse uma palavra feminina, digamos que fosse novela, por exemplo. Aí seria um A com crase. Você assiste a novela, porque novela é uma palavra feminina e aí no caso tem 2 As. Eu até gosto de dizer que A é o masculino de A com crase. Viu? É a palavra, é como se fosse a expressão masculina. Olhando aí mais outra coisa, nós temos aí: assisto o jogo com meu pai. Eu disse que essa forma também é correta. Sim, ela pode ser correta. Mas ela só é correta se você estiver se referindo à questão de você estar ajudando no jogo com o seu pai. Digamos que o seu pai seja o juiz do jogo, ou então o médico, e você seja um auxiliar ou um enfermeiro, e você está ali, um massagista. Vocês dois trabalham para o jogo, aí no caso aí é assistir o jogo mesmo, no sentido de dar assistência, de ajudar, de colaborar. Mas se você estiver no sentido de plateia, aí não está de acordo com a norma padrão. Vamos ver a colocação pronominal. Esse assunto vocês já estudaram no passado. Aí diz assim: o professor Rafael explica que a norma gramatical deriva de um uso do português prioritariamente europeu num primeiro momento, e mesmo com a evolução das regras e da constante adaptação ao contexto linguístico, algumas imposições permanecem, como o uso dos pronomes oblíquos predominantemente posteriores ao verbo em Portugal. O que nós chamamos de encles, que é aquele deixá-lo, fazê-lo, que na nossa linguagem coloquial a gente nunca utiliza. Principalmente anteriores, que o Brasil que nós usamos mais a próclise, né? Me deixa, me faz, me deixa em paz. A gente usa muito esse termo mesmo não tendo a norma padrão. Para você conversar com seus amigos, tudo bem, isso é normal. Agora, na hora de produzir um texto, se você precisar colocar um pronome oblíquo
No caso aí, você tem que colocar ele, não pode iniciar um período ou uma pausa, quer dizer, depois de uma vírgula, não se pode iniciar com mi, com ti, com si. Aí você tem que colocar depois do verbo ligado por if. E se os verbos não forem no futuro, do presente ou do pretérito, que quando isso acontece, aí usa-se a mesóclise. Mas também só se usa mesóclise se não puder usar próclise. Não vai achar bonitinho tacar uma mesóclise, podendo colocar uma próclise. Quando é que eu posso colocar uma próclise? Eu ensinei na aula no ano passado, que é quando existem palavras de atração, tipo não, quando, não é? Alguém me disse, tá tudo correto. Então, não vá tentar colocar uma ênclise ou uma mesóclise, quer dizer, colocou o pronome depois do verbo ou no meio do verbo, se puder colocar a próclise, porque a próclise é a principal, ela tem que só se usa as outras se não puder usar a próclise. Mas se você disser, ela não me vê dessa forma, quer dizer, ela não vê-me dessa forma, você falou erradíssimo, achando que estava bonitinho, porque o não aí tem que colocar o pronome antes do verbo. Aqui diz assim, talvez isso possa explicar a expressiva quantidade de próclises em início de frase ou posteriores à pontuação de pausa. Estruturas condenadas gramaticalmente. Exemplo, produz-se novos caminhos de resolução diariamente. Isso aí é a forma correta de se utilizar. Dessa forma, vocês usam muito, porque aquele verbozinho realiza-se, observa-se, vê-se, vocês colocam sempre o verbo ligado por hífen, com o pronome ligado por hífen. E também tem que ser ligado por hífen. Se o pronome vier depois do verbo, ele tem que ser ligado por hífen, que é esse tracinho aí. Se produzem novos caminhos de resolução diariamente. Se produzem, está adequado? Não. Por quê? Porque não se inicia período com pronomes oblíquos, que é o se. Agora nós vamos ver a pontuação. Com a evolução do texto escrito, sinais de pontuação que um dia já foram marcas respiratórias, hoje se tornam organizadores de períodos e parágrafos. Porém, muitos candidatos ainda optam por fazer de vírgula ou outros sinais elementos marcadores de ênfase e pausas, comprometendo seriamente bases gramaticais. Exemplo, setores da iniciativa privada fortalecem a economia quando em parceria com o Estado. Correto. Aí alguém colocou assim, setores da iniciativa privada fortalece a economia quando em parceria com o Estado. Aí não é errado. Por quê? Porque quem é que fortalece a economia? Quem é que fortalece? Quem fortalecem são os setores da iniciativa privada. Aí, no caso, seria o sujeito. E jamais você pode separar o sujeito do predicado, que o predicado seria esse, fortalece a economia quando em parceria com o Estado. Então, gente, tome muito cuidado. Tem duas coisas que tem uns erros que é comuns. É separar o sujeito do predicado, né? Que aí o predicado começa com o verbo, ou o predicado do seu objeto. Quem é o objeto aí? Fortalece. Fortalece o quê? A economia. Tá vendo? Então, isso aí estava errado. Você tem que tomar um cuidado. Agora, onde é que muitas vezes vocês, meus alunos, eu tenho observado muito que vocês esquecem de colocar vírgula quando você vai falar de alguém, fazendo uma citação, diga assim, segundo, ou em primeiro lugar, ou segundo fulano de tal. Nestes termos aí, coloca-se a vírgula. Coloca-se a vírgula. Por que se coloca a vírgula? Porque esses termos aí, eles deveriam podia vir depois, mas você colocou antes. Então, eles devem colocar a vírgula. Segundo Sócrates, vírgula. Tá entendendo?
Se você usar esses termos, agora se você disser assim, Sócrates diz que, aí se você disser Sócrates diz que, aí o sujeito aí é Sócrates, portanto não deve-se colocar vírgula. Vale lembrar que o Enem considera uma boa redação aquela que demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita são aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracteriza reincidência. Por isso, é preciso ficar atento e tomar muito cuidado ao escrever, já que o Enem não permite que o candidato tire zero na redação. O texto é decisivo e muito importante. Cuidados devem ser tomados para que ele não seja zerado. Então, gente, nessa parte aí quando fala desvios gramaticais ou de convenções da escrita, esses desvios gramaticais são as concordâncias, a crase, tudo isso que nós terminamos de falar é desvio gramatical. Agora, o que é convenção da escrita? Convenção da escrita é quando uma palavra é escrita com J e você escreve com G, ou quando é escrita com X, você coloca CH. São essas trocas. Ou então, quando você esquece um acento, ou quando você coloca um acento de forma equivocada. Por exemplo, existência tem um acento. Por que tem um acento? Porque existência é uma palavra paroxítona terminada em ditongo IA. Existência. Mas tem gente que acha que porque existência tem acento, aí vai escrever o nome existente e coloca o acento do mesmo jeito, no tem. Tá errado. Por quê? Porque existente aí é uma palavra paroxítona terminada em E. E as palavras paroxítonas terminadas em E não têm acentos. Então, cuidado com isso. Então, não é todas as palavras que são derivadas de existência que vai ter acento. Somente existência tem acento porque ela termina no ditongo e ela é paroxítona. Quer dizer, por que quando ela é paroxítona? Que a sílaba mais forte dela é aquela antes da última. Fica encostadinha na última. Por isso que ela tem acento, como história, como série, como vitória e outras palavras. Confira as características da redação do Enem. E além de cuidar da ortografia e gramática, é preciso caprichar na caligrafia da redação do Enem. De nada adianta um texto bem escrito se a letra não for legível. Bons estudos e boa sorte. Aí tem um endereço de um YouTube que é para vocês, se alguém tiver curiosidade, assistir ao vídeo, porque tem um vídeo aí de um professor que fala deste assunto. Eu não quis colocar o vídeo do professor, eu preferi colocar a minha aula de hoje. Bom, gente, quanto a isso aí, a questão da caligrafia, que tem uns alunos que tem uma letra ilegível. E alguém pode dizer, professora, mas por que minha letra é assim mesmo? Não, nada disso. Todo mundo pode pegar a sua letra e tornar legível. Eu já vi muitas histórias de alunos meus que tinham uma letra muito complicada de ler, eu mesmo tinha dificuldade. E eu peguei conversar com esse aluno, ele começou a caprichar na letra e ele melhorou muito e ele chegou tirando notas boas na redação do Enem. E outros alunos possivelmente ainda não tiram 1000, porque a letra não é muito legível. Então, eu peço a vocês que quem tem aquela letra meio ilegível, comece a caprichar. É fácil, gente, é só você ir desenhando algumas letras que ficam assim, difíceis de ser lida. Eu mesma sou um bom exemplo para vocês. Eu sou um bom exemplo, por que eu sou um bom exemplo? Porque eu mesma tinha uma letra horrível. Minha letra era muito feia. Eu mesmo não gostava da minha letra. Até hoje eu não gosto muito. Eu acho ela feia. Eu acho que tem umas letras de algumas professoras que eu admiro. Parece uma obra de arte, como a obra da professora Valcimer, da professora Josélia. Mas a minha é horrível. Mas mesmo assim, se você ver meus cadernos, quando eu escrevo, minha letra é legível. E foi desenho, foi eu desenhando, foi eu caprichando. Eu comecei a caprichar na minha letra, porque minha família toda tem a letra ruim.
Eu comecei a caprichar na minha letra e ela melhorou muito. Melhorou muito. Não é linda, né? Eu não gosto ainda, porque é uma letra desenhada. Às vezes ela vai sair bonita e às vezes vai sair feia. Por quê? Porque eu escrevo desenhando. Então, a gente que tem essa falta de coordenação motora, de fazer letras boas, tem que virar esse hábito de desenhar. A redação é a prova da vida de vocês. Então, é um dia. Eu sei que é um tempo curto e tudo mais. Mas eu peço a vocês que quando for fazer o Enem, que são, parece que 5 horas de Enem, aqueles 30 minutos finais da prova do Enem, deixa para passar limpo a redação, porque eu acho que 30 minutos é o suficiente para qualquer pessoa passar limpo, desenhando, fazendo devagarinho, com muito cuidado, tranquilo, porque já fez o resto da prova. Então, façam isso. Então, gente, bom dia para todos. A aula hoje foi um pouco longa, mas eu espero que tenha ajudado vocês. Quanto a esses assuntos que nós vimos, que são muitos assuntos, hoje só foi uma citação da dificuldade, nós precisamos estudar detalhadamente. Quem tem muita dificuldade nesses assuntos que eu terminei de falar, se tiver uma gramática em casa, pegue a gramática e comece a estudar. Tenham todos um bom dia.